Olá, crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Rosiane e hoje nós teremos aula de História. Na aula passada, nós aprendemos sobre as diferenças que existem entre o campo e a cidade, né? E a interdependência que um espaço tem com o outro, certo? Onde o campo oferece aí a alimentação para as pessoas que vivem na cidade, enquanto que a cidade oferece recursos e instrumentos de trabalho para as pessoas do campo poder trabalhar ali na lavoura, na criação de animais, certo? Na aula de hoje nós vamos verificar se nós aprendemos tudo sobre esse conteúdo, certo? Na nossa primeira atividade nós vamos ter aqui uma leitura inicial. Eu tenho certeza que vocês já conhecem esse texto, ele é bastante conhecido e se trata de uma fábula. Olha só, o título é O Rato do Campo e o Rato da Cidade. Só pelo título já dá para saber do que vai falar esse texto? Vamos ver. Era uma vez um rato que morava na cidade, que foi visitar um primo que vivia no campo. O rato do campo era um pouco simples, mas gostava muito do primo e recebeu-o com muito carinho. Ofereceu-lhe o que tinha de melhor: feijão, toucinho, pão e queijo. O rato da cidade torceu o nariz e disse: "Não posso entender, primo, como consegue viver com estes pobres alimentos. Naturalmente, aqui no campo, é difícil obter coisa melhor. Vem comigo e eu te mostrarei como se vive na cidade. Depois que passares lá uma semana, ficarás admirado de ter suportado a vida no campo." Os dois puseram-se então a caminho. Já era noite quando chegaram à casa do rato da cidade. "Certamente que gostarás de tomar um refresco após esta caminhada", disse ele polidamente ao primo. Conduziu-o até a sala de jantar, onde encontraram os restos de uma grande festa. Olha só. Puseram-se a comer geleias e bolos deliciosos. De repente, ouviram rosnados e latidos. "O que é isto?" perguntou assustado o rato do campo. "São simplesmente os cães da casa", respondeu o da cidade. "Simplesmente? Não gosto desta música durante o meu jantar." Neste momento, a porta abriu-se e apareceram dois enormes cães. Os ratos tiveram que fugir a toda pressa. "Adeus, primo", disse o rato do campo. "Vou voltar para minha casa no campo." "Já vais tão cedo?" perguntou da cidade. "Sim, já vou e não pretendo voltar", concluiu o primeiro. Moral da história: mais vale uma vida modesta com paz e sossego que todo o luxo do mundo com perigos e preocupações. Então tá aqui os dois tipos de pessoas que preferem aí, né, viver em espaços diferentes. Tem o ratinho do campo, que preferia viver no campo por conta da tranquilidade, e o rato da cidade, que preferia viver na cidade por conta de outras coisas que a cidade oferece, né, como a agitação, né, a facilidade em relação à alimentação, que só vai lá no mercado e compra e já está tudo pronto. E aí a gente vai fazer uma pequena atividade sobre esse texto, mas dessa forma aqui, olha só. Pelo que a gente leu no texto, pelo que a gente aprendeu até aqui, a gente aprendeu que o campo é um espaço muito mais tranquilo de se viver em relação à cidade, porque a cidade é mais agitada, tem mais fluxo de carros, né? Tem um trânsito aí bem agitado, tem muito mais pessoas morando, né? Então, uma das diferenças que tem entre o campo e a cidade é a questão da tranquilidade, né? O campo é mais tranquilo, então vou colocar aqui apenas a palavra tranquilidade, ok? Tranquilidade, que é até uma das coisas que o ratinho do campo cita, né? Por que que ele gosta de morar, de viver no campo? Enquanto que a cidade é agitada, né? Então, vou escrever apenas a palavra agitada aqui, certo?
Então, outra diferença que existe entre o campo e a cidade é a questão da quantidade de pessoas, né? Vivem muito mais pessoas na cidade do que no campo. Então, nós podemos colocar aqui que no campo vivem poucas pessoas, né? Tem pouco fluxo de pessoas, enquanto que na cidade tem muito mais pessoas, né? Então, vou colocar apenas assim, mais pessoas, certo? Ok. Tem uma outra diferença também que tem em relação ao campo e à cidade, que está relacionada à alimentação, né? Enquanto que no campo produz-se o próprio alimento, na cidade já tem tudo pronto, é só ir lá no mercado e comprar, certo? Então, a gente vai colocar em relação à alimentação, né? A gente pode colocar aqui no campo a produção do alimento enquanto que na cidade os alimentos já vêm prontos, né? Então, a gente coloca assim, alimentos prontos. Não tem necessidade de plantar, de colher, de ter todo esse trabalho, certo? Na nossa segunda atividade, nós temos assim, olha só. Campo versus cidade. Campo ou cidade? Nomeie as paisagens abaixo. Então, aqui a gente tem uma imagem que tem vários prédios lá atrás, certo? Nós temos aqui, ó, algumas casas aqui na frente e nós temos uma rua, né? Na outra imagem, nós temos aqui, ó, a presença de vários elementos naturais, nós temos árvores, nós temos apenas uma casa aqui, certo? Nós temos aqui, ó, uma plantação. Então, qual é o campo e qual é a cidade? A primeira imagem trata-se de cidade, né? Então, a gente escreve aqui abaixo, ó. Cidade. Essa primeira imagem refere-se à cidade. E a segunda imagem refere-se ao campo, certo? Olha só. Complete a tabela com as características do quadro, fazendo a relação das mesmas com o campo ou com a cidade. Então, aqui a gente tem alguns termos, né, algumas palavras que vão se referir ao campo e outras vão se referir à cidade. E aí a gente vai fazer essa separação dentro desses quadros. Olha só, agricultura. Agricultura se refere ao campo e à cidade. Onde que é feito esse tipo, onde que é realizado esse tipo de atividade? Esse tipo de atividade é realizado no campo, né? Então, a gente escreve aqui, agricultura. Bem aqui no quadro do campo, certo? A segunda palavra é prédios. Onde que tem a presença de muitos prédios? Aqui na cidade, né? Então, a gente coloca aqui, ó, prédios. Certo? A próxima palavra é indústrias. Onde que tem aí a presença de indústrias, no campo ou na cidade? Na cidade, muito bem. Industriais. Muito bem, tenho certeza que vocês estão participando, estão acertando tudo direitinho. Aí aqui tem casas afastadas. Onde que a gente tem a presença de casas muito afastadas uma da outra? No campo, né? Então, a gente vai colocar aqui no quadro do campo, casas afastadas. Muito bem. Próximo termo é pecuária. O que é pecuária? Criação de animais para o consumo, né? Então, é no campo ou na cidade? O que vocês acham? Esse tipo de atividade é exercido no campo, né? Então, vamos colocar aqui. Pecuária. Próximo termo, plantações, né? Plantações também é um tipo de atividade do campo. Plantações. Nós temos também extrativismo, mas professor, o que é extrativismo? Olha só, extrativismo vem de extração, né?
extração de elementos da natureza. Então, é uma atividade relacionada ao campo. Extrativismo. Muito bem. Próximo termo, ruas e avenidas. Onde que a gente pode encontrar ruas e avenidas? Na cidade, né? Então, a gente coloca aqui no quadro da cidade, ruas e avenidas. Muito bem, crianças, tenho certeza que vocês estão participando aí de casa. Próximo termo é prestação de serviço. Onde que a gente pode encontrar esse tipo de atividade? Esse tipo de atividade a gente encontra na cidade, né? Prestação de serviços. E esses serviços, eles são variados, né? Como a coleta do lixo, prestação de serviços. Próximo termo, pastos, né? O que seriam os pastos? É o campo lá dos gados, né? Então, é uma atividade do campo. Aí a gente coloca aqui nesse quadro, pastos. Próximo termo é comércio. Onde é que tem a presença de muitos comércios, no campo ou na cidade? Na cidade, né? Então, vamos colocar aqui no quadro da cidade, certo? Próximo termo, estradas de terra, né? A gente viu que a maioria das estradas do campo, elas são de terras, elas não têm asfalto, certo? Então, vamos aqui no quadro do campo. Estradas de terra. E por fim, nós temos aqui construções próximas e temos também fábricas, né? Que são dois elementos que nós podemos encontrar onde? Na cidade, certo? E aí a gente já coloca esses dois aqui no quadro da cidade, que são construções próximas. Construções próximas, né? As casas muito próximas uma da outra, porque falta espaço para mais construções pela grande quantidade. E as fábricas também são atividades aqui relacionadas à cidade, né? Que a cidade oferece, certinho? Muito bem, crianças, eu tenho certeza que aí de casa vocês participaram e acertaram tudo direitinho junto comigo. E a nossa aula fica por aqui. E para essas e outras aulas, acesse a plataforma Eduque. Tchau, crianças!